Bom dia, vocês estão bem? Nessa manhã tão maravilhosa, passou a semana inteira chovendo, eu falei, Deus, sábado é dia das crianças, como é que essas crianças vão brincar aqui? Mas o Senhor ama as crianças e Ele trouxe um sol tão maravilhoso sábado e domingo, e a semana inteira, tomara que seja sol, amém? Eu gosto do sol, vim do calor, sou do Acre, lá é bem quentinho, minha irmã aqui também é do Acre. Nós estamos na carta de Paulo ao povo de Corinto, a carta de capítulo 11, que fala sobre três principais temas. Eu coloquei alguns subtópicos para ajudar a gente. O primeiro tema que vai falar ali, ele vai finalizar, né, um raciocínio que ele começa lá em 1 Coríntios 8, e ele finaliza esse raciocínio falando assim: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ele não está falando para todo mundo ser celibatário, ele não está falando para ninguém casar, porque Paulo ele não era casado. Ele não está falando para todo mundo pregar o evangelho, ele está falando para ser imitador em um ponto específico. E qual que é esse ponto específico? Ele vem falando desde o capítulo 8 até o final do capítulo 10 e começa ali para terminar um raciocínio e começar outro pensamento. Que aí ele começa a falar do véu, que aí ele vai falar dos homens e mulheres, da ordem de culto, de profetizar no meio da igreja. E aí depois ele vai falar sobre a Santa Ceia. E depois ele vai finalizar nesse quesito de Santa Ceia, qual que é realmente o significado de discernir o corpo antes de tomar a ceia. O que eles faziam ali? Alguém aqui já ouviu falar da festa do amor? Alguém já ouviu falar da festa do amor? Ou mais conhecida antigamente como festa do ágape. Essa a festa que era realizada no dia de ceia. Só que isso foi se perdendo. E por que foi se perdendo ao longo da história da igreja? A gente vai ver tudo isso hoje. Queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Eu sei que o irmão já orou ali, mas eu gosto de começar orando também. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado por essa manhã tão maravilhosa. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui nesse lugar. Tu és o mestre que nos ensina. Jesus disse que enviaria outro que ficaria no lugar dele. O Espírito da verdade que o mundo não pode ter nem o conhece, mas nós o conhecemos. Espírito Santo, tens liberdade nesse lugar. Que a tua voz ecoe nesse templo. Que as tuas palavras venham a marcar os nossos corações. Que Jesus seja revelado aqui nessa manhã. Que o amor do Pai seja revelado aqui hoje. Eu declaro em nome de Jesus, nos ilumina, Senhor. Nos leva mais perto de Ti. Nos leva a lugares profundos. Nos leva, Senhor, a lugares onde a gente vai se perder de nós mesmos e nos vamos encontrar em Ti. Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Imitando Jesus. Vamos ler o versículo. 1 Coríntios 11, capítulo 1. Versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos voltar um pouco ali no 10 para a gente pegar um contexto dessa frase. Vamos ver ali 10, 27. Vamos ler a partir do 27. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado. Nem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que Paulo está falando. Ele está falando assim, gente, eu vou contar uma história que eu vi ontem, uma ilustração, uma parábola.
conta-se a história de dois amigos, só que eles brigavam muito, eles estavam todo o tempo brigando. Sabe aqueles amigos que sempre têm um ponto de vista diferente, mas eles são amigos. Eles estão toda hora, eles sempre se reúnem para discutir. E eles estão ali falando de pontos diferentes, tudo eles discordam, e eles estavam lá. E aí eles estavam querendo chegar num determinado lugar, e os dois se deparam com uma ponte. E essa ponte era uma ponte que ninguém mais usava e ela estava caindo aos pedaços. E aí um dos amigos falou o quê? Eu vou pela ponte que é mais rápido. O outro falou assim, olha, essa ponte ela é um pouco perigosa, eu vou dar a volta. É melhor a gente dar a volta. E eles começaram a brigar de novo, começaram a discutir para ver quem estava certo, quem estava errado. E aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, tu que quer ir pela ponte, vai pela ponte e eu vou dar a volta. Aí beleza, um dá a volta, enquanto o outro está dando a volta, o outro amigo ele começa a pisar na ponte. E ele percebe que ele estava errado, porque a ponte ela vai e desmorona. E ele fica de pendurado. Logo quando ele pisa, assim, ela já desmorona, ele fica de pendurado e ele se rala todo e ele se segura nas pedras. E está lá embaixo, perto do rio. E o outro amigo dele já desesperado para ajudar o amigo, ele se arranha todo nas pedras e vai lá. E quando ele chega perto do amigo, ele fala assim, eu não te falei? Em vez de salvar o amigo, ele queria ainda estar certo. Claro, gente, isso é uma parábola, mas quantos de nós nos pegamos assim, querendo discutir, querendo provar pontos, querendo provar a nossa teologia, aquelas discussões de arminianismo e calvinismo, sempre discussões sem fins que não levam a lugar nenhum e não apontam para Jesus. E o nome disso é orgulho. O nome disso é orgulho. Então, dentro dessa ilustração, o que Paulo está falando? Ele fala assim, a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. E aí ele começa a falar ali no capítulo 10 de se é um alimento, se eu posso comer, se eu não posso comer. Ele fala assim, gente, eu não vou usar da minha liberdade que eu tenho em Cristo, eu sei que eu posso comer. Mas se eu ferir a consciência do meu irmão que é novo na fé, não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Eu não estou andando em amor, eu preciso andar em amor, eu preciso ser imitador de Jesus. É isso que Paulo está falando. Paulo, ele está falando no sentido de que não julgou ser alguém, mas antes se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Esse foi Jesus. Sabe, gente, a verdadeira humildade não é eu ficar como um coitadinho na frente dos outros e sempre fingir ser humilde. Isso é falsa modéstia, que é orgulho. Não, coitadinho de mim, não sei o quê, eu tenho pouco recurso, tenho isso, tenho aquilo. Isso é orgulho, isso não é humildade. A verdadeira humildade a gente aprende com Jesus, que ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou e assumiu a forma de servo. O que significa? Significa que ele sendo rei, ele se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos, que era o trabalho do servo mais inferior, era aquele, e ele foi e fez. Mas ele não deixou de ser rei, e ele não tirou a coroa da cabeça para fazer isso. Ele ainda estava na sua majestade, mas ele assumiu a forma de servo, porque na cultura do reino dos céus, maior é o que serve. É disso que é a humildade, é você saber a sua identidade, e mesmo assim você se coloca num lugar de serviço e de amor. Não num lugar de tirania, num lugar onde você sempre está certo e todo mundo tem que fazer do seu jeito. Mas um lugar onde você promove, um lugar onde você empodera, um lugar onde você envia pessoas. É isso que Paulo está falando, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não uso a minha liberdade para ferir ninguém, mas eu uso a minha liberdade para promover pessoas, para colocá-las mais perto de Deus. Jesus disse, Pai nosso, o Pai era dele. Mas ele falou, Pai nosso, ele compartilhou o Pai com os discípulos. É isso que é a verdadeira humildade, é nisso que a gente tem que imitar Jesus. E a gente vai aqui para o próximo, que é o contexto cultural de usos e costumes. Versículo 2. 1 Coríntios 11, versículo 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. E em Colossenses vai dizer assim, só para a gente entender o que ele está falando de tradições aqui. Em Colossenses 2, 9 vai falar assim,
2:9 não, peraí. Confundi aqui no versículo. 2:8. É 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, não em Cristo. Aqui ele usa a mesma palavra tradições. É uma palavra grega que ela está falando no sentido de você entregar algo para alguém. No sentido de você entregar algo para alguém. No sentido de uma tradição que ela é passada, algo falado ou escrito. Como se fosse realmente uma carta que você está entregando. E aí ele fala assim, tomem cuidado para que vocês não sejam escravizados com tradições humanas. Mas ali Paulo está falando para eles que eles estavam felizes porque eles se apegaram às tradições dele. Então qual que é a diferença? Nós temos um sentido de tradição doutrinária, doutrina, e nós temos o tradicionalismo, que são os costumes de homens que às vezes nos escravizam dependendo do tempo. Então, quando a gente fala de doutrina, a gente está falando de quê? Do credo apostólico. A gente está falando de coisas que a Bíblia ela fundamenta como são atemporais. Então, são usos e costumes na doutrina, crenças que nós temos que são atemporais, que elas estão baseadas em princípios. Já o tradicionalismo, ele vai falar de quê? Ele vai falar de usos e costumes que estão baseados no contexto, na época e no lugar onde aquilo está acontecendo. Então, na época de Corinto, qual que era a lei que regia? Qual que eram os usos e costumes? É nisso que Paulo vai falar. E aí ele vem falar do véu, ele vai falar dessas coisas. Por que ele vai falar disso? Porque naquela época, naquele contexto, as mulheres, por que elas precisavam usar o véu quando estavam reunidas com a igreja do Senhor? Porque E por que o homem não podia usar o véu quando ele ia profetizar? Porque no templo pagão, quando alguém ia profetizar, um homem, ele colocava o véu. Esse era um costume pagão. Só que quando o homem, dentro da igreja do Senhor, profetizava sem o véu, ele estava dizendo o quê? Que a autoridade que estava sobre ele era Cristo. Então ele estava falando para todo mundo que a autoridade que estava sobre ele era Cristo. E as mulheres, por que elas não poderiam profetizar sem o véu? Na cultura oriental, um véu, ele tem um significado de você estar debaixo de autoridade. Então, quando uma mulher ela profetizava sem o véu e deixava o cabelo solto, era o costume das meretrizes, em outras palavras, das prostitutas. Elas faziam as coisas sem estar cobertas. Elas sinalizavam, elas sensualizavam. Então, quando você fala de não usar o véu, era um costume de prostitutas. E aí ele vai falar assim, ó, sinalizem que vocês estão debaixo da autoridade de seus esposos. Sinalizem que vocês têm origem em alguém. E aí ele vai falar disso. Só que o que eu quero dizer com isso tudo? Que isso é algo daquela época. E aí vamos ler aqui. Que eu estou dando um contexto, mas a gente tem que ler o versículo também. 1 Coríntios 11:3. Deixa eu beber um pouquinho de água. Diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Ou seja, ele vai falar assim, que o cabelo longo é glória para as mulheres. E quando ela raspa o cabelo, aquilo também era uma consequência de pessoas pegas em adultério. Quando você vai olhar na lei, a mulher tinha que ter o cabelo raspado quando ela era pega em adultério. Então, quando fala de profetizar sem o véu, é como se ela estivesse dizendo para todo mundo que ou ela foi pega em adultério, ou ela estava num ato de adultério sendo uma prostituta. Então, profetizem com o véu. E lembrando da diferença de
usos e costumes para a doutrina. Aqui, Paulo só vai dar essa orientação de profetizar com véu, de fazer todos esses negócios para a igreja de Corinto. Você não vai encontrar isso em Éfeso, você não vai encontrar isso em Filipos, você não vai encontrar isso em nenhuma outra igreja da qual Paulo fez uma carta. Por quê? Porque era algo específico para Corinto. Então, se Paulo ele fizesse uma carta hoje para mais de Cristo, qual que seria a especificidade que ele colocaria nessa carta que seria para a gente? Será que ele falaria de coisas que só a gente faz? Que é algo cultural? Que é algo do nosso contexto? É isso que estava acontecendo aqui. Então a gente não pode pegar esses usos e costumes daquela época, do século I, e querer colocar hoje no nosso meio. Porque, primeiro, não vai fazer sentido. Segundo, aquilo ditava para todo mundo um significado. Para a gente só vai ser o quê? Usar véu porque Paulo falou. Não vai mudar em nada. Ah, porque a Bíblia está dizendo. Sim, é usos e costumes da época. Não tem a ver com doutrina. Qual que é a diferença? A diferença é que quando Paulo fala assim, se apegaram à minha tradição, ele está falando o quê? Em 1 Coríntios 15, ele vai falar do Evangelho. Ele vai falar assim, aquilo que eu recebi, eu também passei para vocês, que Cristo foi crucificado segundo as Escrituras, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E ele vai falar assim, ó, esse aqui é a tradição que vocês devem perpetuar, que é doutrina, que é algo que ela é embasada em mais de 3 ou 4 vezes que ela aponta numa direção na Bíblia. Então, vários versículos vão apontar nessa direção. Então, você consegue perceber uma diferença de usar o véu e de acreditar que Cristo é o Senhor. Você consegue ver algo muito gritante nisso. Um, você não pode existir sem, e o outro, você nem sabe o que é direito. Não faz sentido para a nossa época. Mas você consegue entender fundamentos e princípios do cristão novo, nascido de novo, que você pode usar no seu dia a dia. Então, qual que são os princípios que estão aqui? A submissão à autoridade, a interdependência marido e esposa. Essas coisas que estão debaixo daquilo que Paulo está falando, são princípios que a gente pode adaptar para os nossos dias. São princípios que são inegociáveis, são doutrina. E aí você entra aonde Paulo quer chegar. Sempre olhando quais são os princípios eternos que aquilo está apontando. Vamos lá. Onde é que eu estava? Eu estava no 11:5. Continuando. 6. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos, e é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas nos ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Então você percebe que ele vai, sinal de autoridade, tal, cabeça de um, cabeça do outro. Essa palavra cabeça no original, ela aponta 3 sentidos. Ela aponta autoridade, ela aponta ser gerado em algo, ou seja, a origem de algo, e ela aponta um ser maior do que o outro. Tipo, algo que é principal e o outro secundário. Então, nesses 3 sentidos, o que a gente pode extrair daqui? A gente vai perceber Paulo transicionando entre esses sentidos. Primeiro ele fala de autoridade, certo? Que o homem e a mulher, não o homem e todas as mulheres, mas o homem e a sua esposa, o homem é a autoridade sobre o lar, no sacerdócio e tudo, sobre a mulher. Mas ali você vê uma interdependência. E
Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Mas no sentido de ser um melhor do que o outro, não faz sentido. Por quê? Porque Cristo e Deus, quando a gente vai ver o nosso credo da Trindade, não faz sentido porque eles são Deus, Cristo é Deus, e Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, e eles estão nivelados, só que eles têm funções diferentes. Então não faz sentido eu falar que um é melhor do que o outro, quando fala que Deus é a cabeça de Cristo. E nem que Deus criou Cristo, porque Deus é o Pai e Ele gerou Cristo, mas Cristo existia antes da fundação do mundo, porque Ele estava na criação com Deus. Então nesse sentido a gente pode descartar um ser melhor do que o outro, mas no sentido de autoridade, aí vai fazer sentido, porque Deus o Pai, Ele entregou tudo nas mãos de Cristo. Ele entregou tudo, Ele entregou o reinado. E um dia Ele voltará e Cristo vai devolver o governo nas mãos do Pai. E toda a terra, todo o joelho se dobrará diante de Cristo, que é o Senhor e tal. E Ele vai devolver o governo para o Pai. E aí você vê essa sinergia de autoridade. Você vê funções diferentes, mas quando a Bíblia diz assim que o homem deixará pai e mãe, se tornará um com sua esposa, está dizendo o quê? Vocês não são dois, mas são um. E aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Então vocês são um só agora, debaixo da mesma autoridade que é Cristo, com funções diferentes, mas resplandecendo a glória de Deus, interdependente um do outro. Então ele vai continuar aqui dizendo assim que o homem, o 11, né? No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Então ele está falando o quê? De ser gerado um no outro. Então quando a mulher, ela profetizava sem o véu, ela estava dizendo, eu não tenho origem, e eu estou fazendo tudo por mim mesma. Mas quando ela colocava o véu, ela apontava para dizer que ela tinha um respeito, que ela tinha um pudor, que ela tinha uma origem, e que ela era um com alguém, que era o seu marido. E o homem, quando ele profetizava sem o véu, ele apontava para quê? Eu não faço parte de nenhum desses deuses pagãos, mas eu sou de Cristo. E ele começava a profetizar apontando para Jesus. Ou seja, quando a gente pega esses usos e costumes da época, algo que não pode ser aplicado para o dia de hoje é o quê? Simplesmente usar o véu e tirar o véu. Orar só com o véu. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas o que faz sentido? O que faz sentido? O que faz sentido é o quê? O marido respeitar a sua esposa e a esposa respeitar o seu marido. O que faz sentido? Que um é interdependente do outro, que os dois são um, que os dois têm unidade. Aqui ele está falando muito sobre a unidade do matrimônio, ele está falando sobre a unidade de ter o mesmo pensamento, de estar um naquela sinergia com o outro. E aqui ele também está falando da submissão, um com o outro. Um está submisso, o que é submissão? Está debaixo da mesma missão. É você estar debaixo da mesma missão. Deus vai entregar uma missão para um e o outro vai estar debaixo da mesma missão. Por que estar debaixo da mesma missão? Porque se é um só, por que vai ter duas missões? Se é um só, por que vai ter duas visões? Duas visões gera, é o quê? Divisão. Duas visões. Mas submissão é sobre a mesma missão. Então é a unidade do pensamento, é a unidade. Nós estamos olhando para lá, nós vamos para lá. Qual que é o seu papel, qual é o meu papel? Então vamos seguindo adiante. Cristo está na nossa frente e nós vamos glorificar a Deus em tudo que fazemos. Isso quer ser imitador de Cristo. Quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. Então se eu estou andando, eu quero glorificar a Deus. Se eu estou comendo, eu quero glorificar a Deus. Se eu estou lendo a minha Bíblia, eu quero glorificar a Deus. Se eu estou vindo de algum lugar para o trabalho, eu quero glorificar a Deus. Que o mundo inteiro veja as marcas de Cristo na nossa vida. É isso que Paulo está falando. Quando se levanta para fazer algo, tem que estar bem sinalizado. Qual é a minha origem? Qual é a minha origem? Cristo. É disso que ele está falando. Vamos lá. Agora a gente vai transicionar de assunto, né? Esse capítulo ele é um pouco difícil de abordar, porque ele vai falando de um assunto, aí depois ele vai para outro assunto. Mas lembra que eu comecei falando sobre uma parábola dos dois amigos e tal? É tudo sobre abrir mão do orgulho. É tudo sobre compartilhar.
é tudo sobre eu levar em consideração o outro e o caráter de Cristo naquilo que eu estou fazendo. Então vamos lá, ceia do Senhor. Entretanto, é o versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem, como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei? Por isso, certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não haja condenados com o mundo, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. De novo, instruções. Então, o que Paulo está querendo dizer com isso tudo? Ele começa dizendo assim: a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Ou seja, por que eles se reuniam? Qual que é o contexto daquela época? A festa ágape, a festa do amor. Aqui, ó, a festa ágape. A festa do ágape, a festa do amor. Que era o quê? Todo primeiro dia da semana, eles se reuniam e nessa reunião era uma grande reunião. Era quase que uma festa. Por que eu digo que é uma festa? Porque ele está falando que uns estavam se embriagando. Ou seja, não era só um pãozinho e um suco de uva que eles tomavam. Eles estavam comendo de verdade. Era um banquete que eles tinham. Naquela época, a janta era a refeição mais importante. Eles comiam ali, aí depois eles almoçavam em qualquer lugar, mas na janta ali, no cair da tarde, que era antes de entrar num jejum também, eles se reuniam, eles sentavam na mesa. Tanto que a ceia do Senhor era um banquete, depois ele ministra sobre o pão e o cálice, mas era algo que era para se banquetear, e eles estavam ali. Só que o que acontecia? Era um lugar onde o ágape, o que significa o ágape? O ágape, ele é considerado o amor de Deus para com o homem, um amor incondicional, algo caridoso. Então, quando eles faziam a festa do ágape, era para transmitir o amor de Deus, porque em muitos lugares existe a diferença de raça, existe a diferença de gênero. Naquela época era o bárbaro ou o judeu, o de fala grega ou bárbaro, que o bárbaro era o que não falava grego, o judeu ou o grego, o gentil, né? O judeu e o gentil. Existia sempre uma diferença, o homem e a mulher, sempre eles estavam divergindo. Só que na igreja do Senhor era diferente, não tinha posições, maior é Cristo. Não era ricos e pobres, mas era todos um em Cristo. As barreiras, elas caíam na reunião da festa do amor, que era para acontecer realmente uma mudança de cultura, para eles revelarem a glória de Deus em amor.
Ali estava caindo todos os paradigmas da cultura daquela época. Mas aí Paulo ele fala assim, gente, qual que é o propósito disso? Vocês eram para estar seguindo nessa linha de amor, de quebrar as divisões. Mas o que está acontecendo entre vocês é divisão. O que estava acontecendo? Os ricos, eles estavam fazendo uma panelinha, estavam comendo entre eles. E aqueles que não tinham, eles ficavam sem, porque cada um trazia, era como se fosse um piquenique. Cada um trazia o que tinha. Aqueles que tinham muito traziam muito, aqueles que tinham pouco traziam pouco. E eles todos dividiam e comiam entre eles. Por isso que era a festa do amor. E no final, eles faziam a ceia do Senhor. E no final, eles discerniam o corpo. Só que era um evento evangelístico também. As pessoas se assentavam no banquete e tal. Por que foi deixando de ter a festa do amor? E a gente acabou entrando na ceia, onde só os discípulos participam dessa ceia. Porque estava acontecendo essas coisas. E o mundo estava olhando para eles e falando assim, eles são piores do que a gente. A gente até consegue conversar, eles não. Eles brigam, eles se mordem, eles fazem tudo isso por orgulho. Eles não estavam sendo luz no mundo. E aí, as pessoas que entravam e não discerniam o corpo eram aquelas que estavam fazendo aquilo sem propósito. E ele fala, vocês não têm comida em casa, vocês estão fazendo outros pecarem. E ele volta para o mesmo contexto que ele estava em 1 Coríntios 10, de falar o quê? Não firam a fé do irmão, façam em amor. Vocês têm que fazer isso em amor, vocês têm que trazer para a mesa e tal, e todo aquele negócio. Ele volta de novo. Baixe a cabeça, pare de ser orgulhoso e seja humilde e manifeste a glória de Deus através do amor e do serviço. E aí ele vai. Vamos lá. No versículo 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei? Por isso, certamente que não. Então ele está falando que vocês não esperam uns pelos outros, vocês comem o que vocês quiserem, vocês fazem tudo o que vocês querem à vontade. Então vocês não estão discernindo qual que é o propósito? E aí ele vai explicar qual que é o propósito da ceia do Senhor. Ele vai falar o quê? De uma nova aliança. Ele vai falar o quê? De algo que aponta tanto para o passado, mas para o futuro. Fala de Cristo, que morreu pelos meus pecados. Eu estou sendo participante porque não existe aliança sem derramamento de sangue. Então eu afirmo e reafirmo o sangue de Jesus. Eu afirmo estar no corpo dele. E aí ele vem e termina como? Até que ele vem. Ou seja, eu olho para o passado, eu reafirmo a minha unidade com Cristo, a minha aliança com Ele, e eu olho para o futuro com uma esperança que Ele vai voltar, e que Ele vai me buscar, e que nós teremos um corpo glorificado, e que a glória de Deus vai se manifeste sobre todos os lugares, e que não vai ter mais divisão, não vai ter mais limitações, mas o amor de Deus vai ser sobre nós de uma forma tão grande, sem a mácula do pecado. Ele aponta para algo que aconteceu, mas para uma esperança para o futuro. Aí ele fala aqui, no 23, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o comerem em memória de mim. Então, se existe uma nova aliança, existe uma antiga, certo? Se existe algo novo, existe algo que passou. Existe algo que era passado, antigo, e que precisa ser superado. Então, quando ele fala de uma nova aliança, naquela época, nós tínhamos a antiga aliança, que é a aliança de Deus com o povo de Israel através de Moisés. E nós temos uma nova aliança, que é a aliança de Deus com Cristo. E aqueles que entram em Cristo entram em uma aliança com Ele, onde Deus unificou o seu povo. Ele deu a oportunidade tanto aos gentios, que somos nós, e aos judeus, para ser um povo só em unidade, cheios do seu Espírito Santo, guiados pelo seu Espírito Santo. E o selo da nova aliança é o Espírito Santo. Mas isso é feito com sangue. O sangue de Cristo. Então, quando
eu tomo a ceia, quando eu pego os elementos da ceia, é para lembrar que não é pela força do meu braço, não é pela minha obediência constante a mandamentos, a preceitos, que eu encontro a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Não é pela força do meu braço, não é pelo meu esforço, não é pelo meu mérito, mas é pela fé em Cristo. É pela lei do amor. Que tipo de amor? Não é um amor que nós conhecemos de fazer algo porque fez algo bem para mim, mas é um amor incondicional, que mesmo fazendo mal para mim, eu faço bem ali. Esse é o tipo de amor que Jesus estava amando. Tanto que quando ele está na cruz, ele fala assim: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Eu entrego a Ti o meu espírito. A cruz não foi o final da vida de Jesus, mas o começo de uma nova história para a humanidade. A cruz, ela é o começo. E Cristo é o Senhor. E quando a gente toma os elementos da ceia, primeiro que a gente tem que discernir é o quê? Quem a gente precisa perdoar. Por que quem a gente precisa perdoar? Porque a gente está num ambiente de comunhão. E Jesus vai dizer: se vocês não perdoarem, vocês não são perdoados por meu Pai, que está nos céus. Logo, eu preciso liberar o perdão para ingerir os elementos da ceia, para reafirmar a minha aliança. De que eu fui perdoado, porque quando eu não perdoo, eu rejeito o perdão de Deus. Eu rejeito tudo que me foi dado. Então agora eu entro no perdão de Deus e eu trago à memória aquilo que me traz esperança, trago à memória o que é que me conecta com Deus, o Pai. Eu trago tudo à minha memória, o que me traz esperança. Não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Cristo. Não pelo meu jejum e pela minha oração, mas pelo sacrifício de Cristo. Eu vou e eu ando em resposta a tudo que Ele fez. Não existe preço no mundo maior do que o que Ele pagou. Todos os mártires, conta a história da igreja, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que Paulo teve a cabeça cortada, que João foi jogado num caldeirão de água fervente, mas ele ficou ileso. Fala de Tiago, que foi morto ao fio da espada. Mas tudo que eles fizeram não se compara ao que Cristo fez por nós. Eles não fizeram algo para superar a Cristo. Eles fizeram algo porque eles foram constrangidos pelo amor de Deus e falaram assim: eu não posso viver menos do que esse padrão. Eu não posso viver longe e aquém daquilo que Ele pagou. Então a vida cristã ela é marcada por gratidão. A vida cristã ela é marcada por se lembrar, trazer à memória o que Cristo fez e o que Ele continua fazendo. Nós olhamos andando com uma referência de que Cristo fez, mas olhando o que Ele vai fazer. Aquilo que nos traz esperança. É Ele que nos leva, é Ele que nos motiva. E a gente sempre tem que trazer a memória, a gente sempre tem que reafirmar a nossa aliança com Ele, porque a gente é muito tentado a fazer o quê? Eu estou jejuando demais, eu sou super consagrado, eu sou o top, eu leio muito a minha Bíblia, eu faço, e aí quando eu olho o meu irmão do lado que está começando a caminhada, eu acabo pisando na cabeça dele, porque eu sou super crente e ele não é nada. Isso é orgulho, isso é farisaísmo. Isso não revela o caráter de Cristo. Cristo promove. E quando a gente tem no nosso coração de que o que a gente faz é em resposta ao que Ele fez, você vai passar 30 dias de jejum, você vai passar 40 dias de jejum, e isso não vai ser algo que você vai se orgulhar. Mas isso vai ser algo que vai te aproximar do coração de Deus para entender o que Ele quer dizer e o que Ele quer falar para essa geração. Vai promover pessoas, vai inspirar pessoas a esse lugar. Não vai pisar e afundar pessoas que estão começando, ou até mesmo que já estão há muito tempo, mas se perderam, se esfriaram. Você vai ser como aquele que é quente, que esquenta, aonde você vai, mas não pelo seu mérito, não pela força do seu braço, mas porque Ele fez. É sempre em resposta a Ele. E quando o Espírito Santo ele é enviado para quê? Como selo de uma nova aliança.
para nos ensinar tudo que Jesus estava querendo ensinar, para nos lembrar o que ele falou e ensinar todas as coisas. O Espírito Santo, ele é aquele que vai nos direcionar, mas ele sempre vai apontar para a cruz. Se existe um Espírito que ele te ensina que Cristo não é o Senhor, esse Espírito não procede de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele sempre vai apontar para Jesus e para a cruz. Então, quando a gente toma os elementos da ceia, o Espírito Santo, ele faz trazer a memória. Paulo, ele vai falar assim, o que eu recebi, eu ensino para vocês. Paulo não estava na noite que Jesus foi traído, mas o Espírito Santo mostrou para ele como que foi. Da mesma forma que o Espírito Santo mostrou para Paulo como que foi, ele também pode nos levar e nos mostrar como que foi o Calvário, como que foi a ressurreição, como que é Jesus. O Espírito Santo, ele pode fazer isso, porque ele sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus, e nos torna revelado aquilo que nos foi dado gratuitamente. Não foi dado pelo esforço do meu braço, mas aquilo que foi dado gratuitamente custou um preço. O preço de sangue de Jesus na cruz. E quando a gente pega os elementos, a gente lembra desse preço. E a gente é levado a glorificar o Senhor. Porque Cristo é o Senhor. E Ele é o cabeça do homem. É Ele a autoridade máxima sobre a igreja. Ele é o Rei do universo. É Ele. É por Ele que nós estamos aqui. Por isso que a igreja se chama Mais de Cristo. Não é mais do orgulho. Não é mais do homem, não é mais das divisões, não é mais do palco, não é mais de algo que é superficial, é mais de Cristo. É mais dele, é mais do Rei do universo. E Ele está aqui hoje nessa manhã, Ele está falando aos corações, através do Espírito Santo. É Ele que nos motiva, é Ele que nos faz sermos unidos. Sabe qual é a oração de Jesus? Antes de virem prender ele se entregar, é que nós fôssemos um, assim como ele é um com o Pai. Que a gente fosse unido, que a gente tivesse unidade. Hoje eu vejo tantas divisões entre igrejas, às vezes denominações, às vezes divergências doutrinárias, às vezes divergências de todos os tipos. Mas a oração de Jesus não foi essa. A oração de Jesus foi que a gente fosse um, assim como ele é um com o Pai. Mas para isso tem que abrir mão do orgulho. Para isso o amor tem que ser um princípio que tem que estar em primeiro lugar. Tem que ser uma bandeira fincada. O amor de quê? O amor de Deus. O amor sacrificial. Nós temos que nos render à mente de Cristo. Não à nossa opinião, não ao nosso orgulho, não ao nosso intelecto, mas ao intelecto do Pai, revelado nas Escrituras. A Bíblia tem que ser a nossa arma, a Bíblia tem que ser aquilo que vai nos ensinar todos os dias. Mas nós precisamos do Espírito Santo para entender isso daqui. Nós precisamos do Espírito Santo para nos relacionar. Porque senão vai se tornar um livro que não vai entrar aqui dentro do meu coração. Deus falou para Josué: escreva a minha lei na tábua do seu coração. Tem que estar no coração. Não pode estar fora, não pode estar longe. Se a Bíblia não estiver aberta e ela não for imprimida no meu coração, ela vai servir para outros, não para mim. Não vai gerar transformação em mim. E esse livro aqui é um livro sobre Jesus. De Gênesis a Apocalipse fala sobre ele. Então quando a gente olha para a ceia, a gente está falando o quê? Que Cristo, Ele é o principal. O segredo da unidade, Jesus estava orando por unidade. Primeiro, essa unidade ela acontece no Pentecoste. Ela acontece quando o Espírito Santo é derramado. As línguas se divergiam, mas eles começam a entender e glorificar a Deus e a entender no seu próprio idioma. A unidade acontece, eles tinham um só corpo, uma só mente, um só pensamento. Aonde eles faziam? É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele vem para dizer que Cristo é o Senhor. Que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Filho de Deus. Para a gente ser unido como igreja, para a gente se unir a outras igrejas e ter um foco em comum, que seja ganhar almas, que seja, expandir o reino de Deus, nós precisamos ter algo em comum. Acreditar que Cristo é o Senhor. Acima
das nossas opiniões, acima do nosso orgulho. Cristo é o Senhor. E isso é o que nos une. É isso que nos une. Quando a gente vai tomar a ceia e os elementos, a gente lembra do sacrifício. Mas ele não está mais pendurado numa cruz, ele ressuscitou. Ou seja, a gente olha para o passado, mas ele fala até que ele venha, uma esperança para o futuro. O evangelho que fala que Cristo só morreu é um evangelho incompleto, porque Cristo ressuscitou. E ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje batendo na porta de cada coração e falando assim: só você pode abrir para eu entrar. Só você pode abrir para que eu mude todas as áreas da sua vida. Todas elas. Jesus quer fazer parte de todas as áreas da nossa vida. E quando a gente reafirma com a ceia, a gente fala assim: eu sou um com Cristo. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É isso que Paulo está querendo dizer. Abram mão do orgulho e digam: Cristo é o Senhor, e vamos repartir o que nós temos. Por isso que a festa do amor ela foi parando de existir ao longo do tempo, porque fazia mais mal do que bem. Mas agora, na ceia, é os discípulos. E eles são a luz para o mundo. Aonde eles estão, eles dividem. Aonde eles estão, eles vão e fazem a diferença. Eles influenciam e eles preservam a pureza. Eles andam baseados como imitadores de Cristo. Então a gente começou 1 Coríntios 11 com: sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. E a gente termina 1 Coríntios 11 guardando as tradições, mas dizendo o que disse no primeiro versículo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, temos que imitar Jesus. Paulo não está falando para simplesmente imitar ele, mas ele está falando assim: gente, olhem para lá. Cristo está ali, olhem para lá e imitem ele. Assim como eu estou imitando, então eu estou andando aqui, olhem para lá. É isso que ele está querendo dizer. Vamos imitar Jesus. De que forma? Assumindo a forma de serviço, de amor. Porque o reino de Deus, ele tem como maior o que serve. Não aquele que está acima de todos, que quer impor a mão e fazer algo pesado demais. Mas aquele que anda baseado no amor. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Vamos encerrar essa aula. Queria convidar você a botar a mão no coração e lembrar. Pedir para o Espírito Santo lembrar como foi a morte de Jesus. Como foi o seu sacrifício. Pedir para Ele pintar no seu coração e deixar bem forte que aquilo que você faz não é nada comparado ao que Ele fez. E que a partir de hoje nós andaremos em gratidão por toda a nossa vida, por quem Ele é. Senhor, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa manhã linda de sol que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque Jesus é o sol da justiça e Ele está aqui nesse lugar, aquecendo os corações. Senhor, eu quero declarar sobre cada família que está aqui que aquilo que foi passado aqui, que acesse os corações através do Teu Espírito Santo. Que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras. Eu quero declarar, Senhor, sobre a Tua igreja, que cada um aqui vai ser imitador de Jesus. Que aonde eles estiverem, eles vão dividir, aonde eles estiverem, eles vão olhar para aqueles que precisam, aonde eles estiverem, eles vão abrir mão do orgulho. E eles vão servir como o Senhor fazia. Assim como o Senhor é. Senhor, imprime em nós a Tua natureza. Que a gente consiga andar correspondendo à nova natureza. Eu declaro em nome de Jesus um tempo novo, uma nova estação, uma estação de primavera onde o Teu amor vai florescer nos corações. Declaro águas mais profundas, que a gente possa mergulhar cada vez mais na Tua palavra, na Tua verdade. Que a gente possa conhecer o coração do Pai, como a gente nunca conheceu antes. Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Aqui tá, eu coloquei aqui as minhas redes sociais, que eu estou fazendo alguns vídeos no YouTube como séries, né, de ensino e tal. Se vocês quiserem acompanhar, tá aqui.